Olá, o título do assunto de hoje é Por que Deus não aprova a parada LGBT? Em primeiro lugar, mais de uma vez já afirmei aqui no meu canal que o amor de Deus pelo homossexual e pelo heterossexual tem a mesma intensidade. Deus não ama mais a ninguém por ser heterossexual. Infelizmente, algumas pessoas não compreenderam isso. Algumas pessoas não compreenderam que o amor de Deus tem a mesma intensidade por todas as pessoas. Porque de acordo com Romanos capítulo 2, verso 11, Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia não aprova o adultério cometido pelos heterossexuais e também não aprova a homossexualidade praticada, obviamente, por homossexuais. O que isso indica? Que todos nós estamos no mesmo barco. Você e eu não podemos nos julgarmos superiores a ninguém por causa de nossa sexualidade. Como diz Romanos 3:23, todos pecaram e carecem ou precisam muito da glória de Deus. Então, seja uma pessoa heterossexual ou homossexual, todos são pecadores e precisam desesperadamente do sacrifício substitutivo de Cristo, se quiserem ser salvos. E é interessante que a Bíblia apresenta esperança tanto para o heterossexual, que é adúltero, quanto para o homossexual, que pratica a homossexualidade. Então, eu quero mostrar para você que a Bíblia não faz distinção de pessoas. A Bíblia, assim como a Bíblia condena os erros praticados por homossexuais, condena os erros praticados pelos heterossexuais também. Eu queria ler para você esse texto e vou continuar no vídeo, obviamente, mostrando para você razões pelas quais Deus não aprova a parada LGBT. Aqui em 1 Coríntios capítulo 6, lemos nos versículos 9 e 10, que Deus não aprova os erros, tanto de hétero quanto de homossexuais. Isso significa que todos estamos na mesma situação, todos precisamos do mesmo Cristo. Então quero ler para lhe mostrar que à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, não existe essa história de uma maioria favorecida e uma minoria desfavorecida. Todos somos farinhas do mesmo saco, porque de acordo com Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E em 1 Coríntios 6, 9 e 10, o texto diz assim: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então veja, Deus coloca todos os seres humanos no mesmo nível, pecadores que precisam de Jesus. E ao mesmo tempo, Deus dá a mesma esperança tanto para o heterossexual que peca, quanto para o homossexual que peca. Olha o que diz o verso 11, ó. Tais fostes alguns de vós. Entre os coríntios existiam heterossexuais adúlteros e homossexuais, que viviam na homossexualidade. No passado, né? Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Veja que maravilha o Evangelho. Ele dá esperança para nós heterossexuais e dá esperança para os homossexuais, mostrando que pela graça de Jesus a pessoa pode ser lavada, santificada, declarada justa por meio de Jesus e por meio da atuação do Espírito Santo. Então, da mesma forma que Deus ama com a mesma intensidade, Deus disponibiliza a salvação para todos da mesma forma. Você não precisa se sentir inferior por ter desejos homossexuais e nem você deve sentir-se superior por ter desejos heterossexuais. Como diz Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E por isso somos todos farinha do mesmo saco.
Agora, por causa da parada LGBT realizada em São Paulo e que reuniu cerca de 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista, eu decidi responder algumas das objeções usadas contra os argumentos que os cristãos utilizam contra a homossexualidade. Eu resumi estas objeções, esses argumentos, com base em uma obra. Esta obra aqui, Ética Cristã, Opções e Questões Contemporâneas, de Norman Geisler. Tá? E eu resumi os argumentos que estão entre as páginas 349 e 353. Tá bom? E eu quero aqui, através desses dados, demonstrar para você o porquê que Deus não aprova a parada LGBT, mas ao mesmo tempo eu quero dizer para você uma coisa: não se sinta atacado ou atacada, não é? Porque eu sou um grande pecador, não tenho direito e nem moral para atacar ninguém. Pelo contrário, eu me sinto um pecador que nem mereço trabalhar com a Bíblia, como eu trabalho, mas eu aceito esse presente gracioso que Deus me deu. Porque Deus tem me proporcionado esta graça, tem trazido transformações à minha vida e Deus me convidou, por sua graça unicamente, para eu também levar transformação para a vida de outras pessoas. Então, não se sinta atacado ou atacada pelo que eu vou apresentar, porque aqui eu vou avaliar os argumentos, as objeções de ativistas, mas não vou avaliar a pessoa homossexual em si, que é extremamente amada por Jesus, e que pode ser que pode ser usada por Deus para ser uma influência positiva na sociedade. Eu estou avaliando aqui argumentos, ideias e não pessoas, até porque eu sou um grande pecador. E quanto mais eu estudo a Bíblia e faço psicoterapia, mais eu percebo que tenho problemas e que não tenho tempo para olhar os problemas dos outros. Tá bom? Não tenho como julgar os outros. Então eu não quero que você se sinta atacado ou atacada pelo que eu vou apresentar aqui, mas eu quero que você avalie logicamente, criticamente, a fim de que você perceba que as objeções de vários ativistas utilizadas contra os argumentos usados pelos cristãos para combater a homossexualidade são objeções, obviamente, fracas, que não estão em harmonia tanto com o texto bíblico quanto com a lógica e quanto com a filosofia. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro argumento que Geisler lista aqui, ele listou aqui nesse trecho pelo menos 8 argumentos a serem refutados de uma forma coerente, sem atacar ninguém. Tá bom? Então o primeiro argumento é que os argumentos cristãos contra a homossexualidade produzem homofobia. Essa objeção, ela não se justifica porque a oposição à homossexualidade, ela não se baseia em emoções, mas nas escrituras, nos fatos e no raciocínio lógico. E existe uma diferença entre um apelo às emoções e um apelo baseado em emoções. E aí você vai perceber que quando apelamos para alguém deixar a homossexualidade, não estamos sendo homofóbicos. Eu vou lhe explicar o porquê. Por exemplo, uma advertência firme para que um indivíduo abandone um prédio em chamas é um apelo às emoções. Mas ninguém se oporia ao fato de o prédio estar em chamas, uma vez que esse acontecimento é baseado em fatos. Por isso, os argumentos contra o comportamento homossexual não podem ser considerados como a causa da homofobia. Da mesma forma que argumentos usados contra furtos não podem ser considerados como a causa da cleptomania. Geisler explica aqui que a questão central é se o comportamento é aceitável ou não do ponto de vista bíblico, moral e social. A questão discutida não é a pessoa em si. Então a alegação de que os argumentos bíblicos são homofóbicos não é verdade.
porque eles se baseiam em fatos, em lógica, não é? E há um apelo, obviamente, para que as pessoas compreendam o plano de Deus para a vida delas. E isso é com base em fatos, em lógica, em raciocínio, em dados. Então, não é homofobia, né? Não é um ataque à pessoa em si. Segundo argumento usado por ativistas é que os argumentos bíblicos discriminam os homossexuais. E Geisler aponta aqui na sua obra 2 erros básicos deste argumento. O primeiro, não se faz uma distinção entre homossexuais e homossexualidade, né? Os ativistas não fazem essa distinção. Uma coisa é você atacar o comportamento homossexual, demonstrar que a luz da Bíblia não é válido. Outra coisa é você atacar o homossexual em si. É bem diferente, né? Por exemplo, ele dá um exemplo aqui bem interessante. As leis que existem contra o dirigir embriagado não discriminam os que bebem. Então, é bastante óbvio isso, né? Então você não pode dizer que a lei de Deus que proíbe a homossexualidade discrimina o homossexual, porque não é verdade, né? Ela discrimina o comportamento, não a pessoa em si. A pessoa Deus ama. E como lemos em 1 Coríntios 6,11, Deus quer ajudá-la, Deus quer transformá-la, né? Um indivíduo pode se opor ao alcoolismo sem se opor aos alcoólatras. Da mesma forma, nós podemos opormos, né, à homossexualidade sem nos opormos aos queridos homossexuais, que são pessoas amadas por Jesus e que não têm culpa de terem tais desejos, muitas vezes, né? Então nós temos que fazer uma distinção entre a pessoa e a prática. E aí você vai perceber que não há nada de homofobia dos argumentos e muito menos discriminação, tá? Outro detalhe, Geisler demonstra que esta objeção, né, de que os argumentos bíblicos discriminam os homossexuais não é verdadeira, porque pressupõe que todo tipo de discriminação, diríamos assim, é errado. Na verdade, esse argumento é uma discriminação contra a discriminação. Todas as pessoas racionais precisam discriminar as coisas, né? E nós também podemos discriminar, diríamos assim, comportamentos sociais mediante a aplicação de princípios bíblicos ou, em certos casos, a aplicação de penas, sem com isso estarmos discriminando as pessoas propriamente ditas. Então esse argumento de que os argumentos bíblicos discriminam os homossexuais não é um argumento lógico e muito menos verdadeiro, tá bom? Eu queria dar uma dica aqui para você antes de ir para o outro argumento. Existe, por parte de ativistas e da mídia brasileira, uma tendência muito grande de ensinar os homossexuais a se vitimizarem. Eu quero lhe dizer uma coisa, não faça isso, sabe por quê? A vitimização adoece emocionalmente. Durante a minha vida, eu esperava que certas coisas deveriam acontecer porque eu achava que eu tinha direito, né? E eu me vitimizava pela minha situação, pelas circunstâncias da minha vida, e eu percebi que o meu comportamento só me adoeceu mais. Quando eu aprendi, né, em psicoterapia, que eu não devo me vitimizar, mas que eu devo, com a ajuda de Deus, tomar uma atitude, uma postura e ser o Senhor da minha vida, juntamente com Deus, eu parei com isso. E a minha saúde emocional melhorou. Então faça um teste. Pare de se vitimizar, né? Seja o Senhor, a Senhora da sua vida juntamente com Deus, porque a vitimização adoece, traz problemas emocionais e mantém você preso a um comportamento, mantém você preso a uma ideologia e você não vai ter o desenvolvimento que Deus quer que você tenha. Terceiro argumento, não é? Muitos ativistas dizem o seguinte, que falta aos argumentos, né, utilizados contra a homossexualidade um amor cristão apropriado para com todas as pessoas. Veja, essa objeção ela é totalmente equivocada, porque à luz da Bíblia nós podemos e devemos amar o pecador e odiar o pecado, né? Por exemplo, é ou não é possível você amar um alcoólatra e odiar o alcoolismo?
É possível. Então também é possível amar um homossexual e não gostar da homossexualidade dele, né? Óbvio que, infelizmente, nem todos os cristãos aprenderam com Cristo a forma de tratar as pessoas. Mas isso não significa que não possamos separar o pecado do pecador. Existem pessoas que não sabem lidar com a situação e nem com os próprios filhos. Eu já soube de histórias de pessoas que, quando o filho ou a filha confessou que era homossexual, mandaram os filhos embora de casa. Primeiro, isso não é cristianismo. Cristo jamais faria isso. E em segundo lugar, o coração da pessoa está se afastando mais ainda do coração do pai e da mãe e não vai poder ser ajudado por esses pais incompetentes, né? Então, o fato de alguns cristãos não agirem corretamente não significa que os demais cristãos não saibam separar o pecado do pecador. Tá? Se é possível você amar um alcoólatra, amar um drogado e odiar o alcoolismo e as drogas, é possível também. Se é possível amar um adúltero e odiar o adultério, é possível também amar o homossexual e odiar a homossexualidade. Quarto argumento: homossexuais já nascem assim. Esse é um argumento totalmente falso. Por quê? Em primeiro lugar, se os homossexuais são projetados, nascidos, né, como homens e mulheres, por que eles não seguem o padrão estabelecido em seus próprios corpos, mas sim os seus próprios desejos, que contrariam o padrão de Deus estabelecido por seus corpos? Então não é lógico dizer que a pessoa nasce homossexual, né? Porque na verdade a pessoa nascer, Deus estabeleceu o padrão físico, o seu gênero, como aquilo que determina a sua sexualidade. Segundo ponto, a ciência não conseguiu até hoje provar a existência de uma fonte genética ou biológica para os desejos homossexuais. E eu queria até indicar para você um livro, né, para você ver que esse argumento não tem nada a ver, né, de que a pessoa nasceu homossexual. Existe um livro do Dr. John S.H. Tate, Nascido Gay? Existem evidências científicas para a homossexualidade? Este livro é da editora Central Gospel e este estudioso listou uma série de estudos que comprovam, né, que ninguém nasce homossexual. Então este livro seria muito interessante você ler e eu vou deixar na descrição do vídeo o link para que você possa adquirir este livro com a editora Central Gospel. Geisler também argumenta o seguinte: uma vez que homossexuais não se reproduzem e não podem se reproduzir, não há como transmitir desejos genéticos para a próxima geração. E é verdade. Outro detalhe, querido: o simples fato de nascermos com tendências pecaminosas não tira a nossa culpa por praticarmos tais atividades, isso seja com hétero ou homossexual. A palavra de Deus é a nossa autoridade. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a escritura mostra os nossos comportamentos errados, apresenta a solução, o propósito de Deus de transformar e salvar, cabe a nós aceitarmos ou não. E a escritura diz que mesmo Deus amando muito ao homossexual, a homossexualidade é uma prática antinatural. Tá? Então eu vou ler aqui para você um texto, que é o texto de Romanos, capítulo 1, versos 24 a 27. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam.
Então, mesmo Deus amando muito ao homossexual, a Bíblia diz que a homossexualidade é antinatural. Então, precisamos aceitar o texto bíblico e ignorarmos o argumento de que todo mundo nasceu assim. Tá? Quinto argumento, né? Intolerância condenar a homossexualidade. Geisler aqui explica da seguinte forma: a intolerância é um pré-julgamento sem motivo ou razão para se fazer uma objeção. E, contudo, em relação à homossexualidade, esse não é o caso. Né? Se nós temos razões para rejeitar a homossexualidade, é óbvio que não se constitui intolerância condenar a homossexualidade, a não ser que não tivéssemos nenhum dado bíblico ou científico para isso. Aí sim seria intolerância, mas não é. E ele apresenta aqui algumas razões para rejeitar a homossexualidade, não o homossexual, ok? Em primeiro lugar, tal prática contraria as Escrituras, como eu li em Romanos 1, 24 a 27. Segundo, é prejudicial ao casamento natural. Terceiro, é prejudicial às crianças, porque à luz da boa psicologia, a criança precisa tanto da figura paterna quanto materna para o seu desenvolvimento psicossocial. Quarto, aumenta os gastos com a saúde. Ele apresenta um dado aqui do Centro de Controle de Doenças, que afirmou que em 2006, mais de 82% dos casos em que a AIDS foi sexualmente transmitida, isso ocorreu por causa de contatos sexuais entre homens. E além disso, casos de homens heterossexuais e bissexuais correspondiam a mais de 60% de todos os casos de sífilis, de acordo com este dado. Por isso que aumenta os gastos com saúde. Quinto ponto, é perigosa para o próprio indivíduo. Sexto, o argumento da intolerância, né, pressupõe um padrão moral. O que isso significa? Se os ativistas homossexuais têm aplicado esse padrão moral contra os que se opõem à homossexualidade, por que eles não usam a mesma lei moral contra o comportamento homossexual? Então aqui há dois pesos e duas medidas, né, à luz da lógica. Sexto argumento utilizado por ativistas: cristãos precisam ser mais tolerantes e amar a homossexualidade. Em primeiro lugar, a tolerância em si ela já pressupõe que algo está errado. Então, quando alguém diz assim, temos que tolerar, você já está pressupondo que é errado. Então, é uma contradição lógica. Em segundo lugar, nós não toleramos o bem, nós só o aceitamos. Então, se essencialmente a homossexualidade fosse o bem, fosse correta, nós não precisamos tolerá-la, só deveríamos aceitá-la. Porque o bem não se tolera, o bem se aceita. Não é? Outro detalhe, Geisler aponta aqui que homossexuais querem mais do que a tolerância. Eles buscam apoio todo emplumado a seu estilo de vida. Se manifestarem favoráveis, muitos deles até se manifestam favoráveis à redefinição, à revisão da definição de casamento e à imposição do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Tudo isso produz efeitos sociais em pessoas sem o seu consentimento. Portanto, não se trata de uma questão de tolerância, mas de uma questão de permissão e de promoção do que é mal. Né? E com clareza, os cristãos não devem ser tolerantes com tais estilos de vida prejudiciais. Sétimo argumento, cristãos não devem julgar aos outros. Realmente, a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, verso 1, não julgueis para que não sejais julgados. Entretanto, se você ler o contexto de Mateus capítulo 7, dos versos 1 ao 5, você vai perceber que Cristo condenava o julgamento hipócrita e não o ato de julgar. Por exemplo, no capítulo 5, verso 7, também Cristo diz assim, hipócrita, tira primeiro a trave do olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Né? Então, é óbvio nesses versículos o quê? Que Jesus não condenou o julgamento em si, mas o julgamento hipócrita, em que você julga alguém sem primeiro avaliar você mesmo. Né? Então, o que a Bíblia diz aqui para nós é que não se deve... aqui em Mateus, por exemplo, em João 7, 24, para complementar o pensamento,
Jesus disse assim, ó, nos adverte a julgar de maneira injusta. Então a Bíblia não diz que não devemos julgar, mas que não devemos julgar de maneira injusta e de maneira hipócrita. Então você avaliar um comportamento e considerar o impróprio à luz da Bíblia, isso não é julgar as pessoas. Eu julgaria se eu estivesse dizendo o seguinte, esta pessoa por ser homossexual, ela necessariamente está afastada de Deus, ou não ama Deus, ou não é um bom cidadão. Isso sim é julgar, isso aí é até anticristão, ok? O cristão bíblico verdadeiro, ele avalia comportamentos, ele não avalia pessoas. Ele julga comportamentos e atitudes, mas não julga as pessoas em si. O cristão tem que aprender a separar a pessoa, sua essência preciosa, dos seus erros. Tá? Então, obviamente, Cristo não é contra o julgamento em si. O ato de julgar, ele é contra o julgamento hipócrita. E o último argumento é dito por muitos ativistas que homossexuais não podem mudar. Isso não é verdade. Primeiro, porque centenas de pessoas mudam. Centenas de homossexuais, de lésbicas, decidiram mudar. O que acontece é que muitos vencem a prática, mas continuam com os desejos. Mas tiveram mudanças. Não praticaram mais. E uma minoria vence tanto a prática quanto o desejo. Mas Deus considera tais pessoas todas perdoadas, purificadas, justificadas, santificadas pelo Espírito Santo, pelo sacrifício de Jesus Cristo, como lemos em 1 Coríntios 6, verso 11. E outro detalhe, mesmo que a pessoa não consiga vencer os desejos, ela pode controlar o seu comportamento. E por quê? Porque o Evangelho está disponível para esta pessoa querida. Deus quer ajudar a todas as pessoas a entregarem a sexualidade para Ele todos os dias. E outra coisa, as pessoas que pensam que um homossexual não pode mudar, essa pessoa não está reconhecendo o poder de Deus para trazer arrependimento e um estilo de vida transformado. O que diz em 2 Coríntios 5,17? Quem está em Cristo é uma nova criatura. Então jamais um cristão pode dizer que o homossexual não pode mudar. Ele vai ter sim alguma mudança. Alguns têm uma mudança mais drástica, outros uma mudança menor, mas existe a mudança. Eu finalizo contando a história de um rapaz. Uma vez eu escrevi um artigo falando que mesmo que você tenha os seus desejos homossexuais, Deus lhe ama e Ele quer que você vá para a igreja. E esse rapaz ficou muito feliz com esse artigo e ele me contou a sua história. Ele escreveu um e-mail dizendo o seguinte: Leandro, eu fui homossexual a vida toda, e conheci o Evangelho, decidi deixar de lado a homossexualidade. Hoje eu não pratico mais, mas Leandro, eu lhe confesso, eu ainda gosto de homens. Mas uma coisa eu faço, eu entrego a minha vida sexual para Jesus todos os dias. E ele é feliz com a sua esposa, tem 2 filhas, e ele entrega a sua homossexualidade para Jesus administrar todos os dias. É uma pessoa salva em Cristo. Talvez seja essa a sua situação. Talvez você seja um homossexual, e você quer seguir a Cristo, mas você pensa o seguinte: nossa, eu não tenho como seguir a Cristo porque eu gosto da homossexualidade. Eu posso lhe garantir uma coisa: se você permitir que Cristo entre na sua vida, mesmo que você continue com os desejos, o Espírito Santo vai lhe ajudar a administrar esses desejos. E você vai perceber que você será muito mais feliz vivendo o plano de Deus do que vivendo a homossexualidade. Dê uma chance para Jesus. Dê uma chance para Deus atuar em você. Seja uma pessoa feliz com Deus. Não se sinta inferior a ninguém. Porque o mesmo amor intenso que Deus tem pelo hétero, Ele tem pelo homossexual. Todos somos iguais diante de Deus. E por isso, apegue-se a Ele, apegue-se à sua palavra, aceite os argumentos bíblicos, não aceite os argumentos dos ativistas, porque esses argumentos não tornarão você uma pessoa mais feliz. Obrigado por acompanhar esse vídeo. Espero que você se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações. Ajude-nos a compartilharmos este conteúdo com tantas pessoas queridas que precisam. Deus te abençoe e até uma próxima.